Boa tarde, Mel. Boa tarde a todos. Você fala específico hoje, assim, Mel? O que eu vejo, Mel? Como no momento da parada ali. No momento da parada, o que eu pedi para que a gente conseguisse... Tinham algumas zonas para a gente atingir que aumentariam a probabilidade de gol para a gente. Então, dei uma relembrada neles em relação a alguns pontos que não estavam sendo explorados e alguns movimentos que a gente tinha trabalhado que poderiam nos aproximar dessas determinadas zonas e dessa forma aumentar o número de finalizações em locais que a expectativa de gol é mais alta. E quando, mais uma vez, quando pega equipes quando joga contra equipes que vem marcando tão baixo ali, como protegendo bem a área, ali tudo que é ajuste técnico, vamos dizer assim, um último passo, uma finalização, um domínio, ele contribui para que a gente possa utilizar a vantagem que a gente cria. Então foi mais detalhezinho, assim, foi muito bem executado na minha visão. Acredito que com 5 minutos a gente teve 2 chances já de imediato, já de largar. Mas aí tem esses detalhes assim para que a nossa eficiência seja maior. Então, continuamos a criar bastante alternativas e hoje fizemos um ótimo número de gols, né? Então, um placar elástico, com respeito à equipe adversária. Eu acredito que nós tornamos um jogo que possibilitou esse placar e que criamos chances para mais gols também. E esse é o maior respeito que a gente pode ter por qualquer adversário, continuar buscando e no nosso melhor. Então, dá parabéns à equipe pela postura, pelo respeito, pela busca por mais gols. E seguimos. Boa tarde, Paranaense. Parabéns pela vitória. Uma vitória que dá agora sim as coisas nos trilhos, né? Depois da sequência de 3 derrotas consecutivas, agora já são 3 vitórias consecutivas. Mas a minha pergunta para você, Guanais, é em relação à consistência defensiva desse time. Porque nos últimos 3 jogos, o Abramão como gol, nós tivemos uma finalização no jogo contra o Azures, uma finalização de uma falta contra o São Joséense, e hoje não me recordo de nenhuma finalização que o Rafael Santos tem. Só do Rafa. No finalzinho do jogo ali. Queria que você falasse dessa consistência defensiva, se é a presença do Jaci ali, dando uma proteção maior, um entendimento maior do sistema defensivo como um todo, por gentileza. Legal essa pergunta, Dudu. Isso é algo fundamental, a equipe ser equilibrada defensivamente. Muito bom essa pergunta, cara. Isso são, se eu não me engano, é isso, né? 5 jogos sem tomar gol. Então tem a sequência, mas já antes. Então, por exemplo, o que fugiu, e não foram gols o segundo gol do Curitiba, foi um segundo gol dentro do sistema defensivo que a gente comete erros ali. Erros de sistema. Agora, no mais, a equipe sempre... É por isso que eu venho falando para vocês, desde o começo, sobre o padrão de performance. Entendeu? Então, eu venho falando isso desde antes e continuo. Então, agora nas vitórias, a mesma coisa. Assim. Então, o que sustenta é desempenho. Né? Em algum momento, os resultados acontecem, agora precisamos analisar desempenho. Então, a equipe... Por isso que eu te parabenizo pela pergunta, porque é uma visão diferente daquilo que foi um jogo de 4-0. Né? Então, a equipe, com exceção do jogo do Curitiba, cedeu muito pouco. Então, isso é um ponto muito importante para nós em relação a desempenho. A gente tem mania de dividir, né? Quando está com a bola, quando não está com a bola, mas as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Né? Então, poucas finalizações contra, poucas finalizações de dentro da área. Não tem como evitar finalização, né? Porque finalização de longe, mas finalizações geralmente com distâncias maiores, o que gera uma expectativa de gol contra pequeno. Hoje eu não tenho o número ainda, óbvio, mas o jogo contra o Azures mesmo, que fica aquele jogo que por 1 minuto... Talvez a conversa seria diferente, mas uma equipe que tem cedido muito pouco. Né? No jogo contra o Curitiba, com exceção das bolas paradas, também a equipe teve uma ótima postura
E é difícil você neutralizar tudo do adversário, né? Ainda mais com um adversário desse tamanho, que é a mesma coisa do Atlético também. Mas é um ponto bacana, Dudu. Não é só, é sempre multifatorial. É sempre multifatorial. Então, o Jaci, uma característica, determinada característica, mas teve jogos que a gente não tomou gol sem o Jaci também. Então, eu prefiro pensar no sistema como um todo, desempenhos individuais que merecem ser destacados, né? Então, o jogo que o José fez contra o São Joséense foi um jogo excelente. Hoje, acredito que o William também fez um jogo equilibrado lá. Hoje, Alemão e o William, mais uma vez, o Alemão também um ótimo jogo. Sempre pensando no sistema. Então, obrigado pela pergunta. Mais uma vez, parabéns. Eu acho esse um ponto fundamental para o Operário 2024 ter bons resultados. A gente se equilibrar. Por mais que a gente fique muito com a bola, tenha as oportunidades de gol, a gente foca muitas vezes na quantidade de gols perdidos, etc. Mas esse ponto é um ponto chave para a gente, ser equilibrado defensivamente. Então, isso é uma coisa que a gente busca, independente dos jogadores que estão dentro do campo, né? Então, hoje, a gente já se sentiu um pouquinho o cansaço começa a bater um pouco, estava pendurado também. Então, a gente manteve ali com 100 volantes, teoricamente, né? O Diniz como médio, o Cássio como meio, e a equipe também, mais uma vez, teve uma ótima postura defensiva. Então, legal você ressaltar isso, e é um ponto positivo, não só dessa partida, mas desses 8 jogos que a gente jogou até aqui. Boa tarde, Guanais. Eu queria que você falasse um pouquinho, até você comentou sobre a alteração que você fez no intervalo, mas eu queria que você falasse da importância dos jogadores que entraram no segundo tempo, né? Bessa, Luigi, Felipe Claudino, Marcelo Cirino. Até se usa uma expressão, né, do boxe, né? Que quando o adversário está meio nocauteado, meio grogue, você vai lá e termina de nocautear ele. E muitas vezes em alguns jogos até o torcedor fica na bronca, o time fica segurando o resultado e tal, e hoje a gente viu que o Operário realmente foi para nocautear de vez o Azul, os jogadores que entraram muito bem, e eu queria que você falasse de maneira geral sobre a importância dos jogadores entrarem numa rotação alta e auxiliarem, e especificamente, se possível, um pouquinho sobre o Felipe, que é um menino da base, que a gente sabe que tem que ter um cuidado especial e que entrou muito bem também no jogo hoje. Beleza, Sebastião. Eu respeito a opinião, assim, mas nunca entramos para segurar resultado nenhum, até porque a gente sempre estava enforcado. Então não teve nenhum momento que a gente não fez o primeiro gol e buscou se defender. A gente sempre buscou um segundo gol. Por exemplo, o jogo contra o Azures, o gol demorou a sair. O jogo contra o Joséense é um jogo totalmente diferente. Então a gente sempre busca. Hoje, mais uma vez, a gente iniciou em cima, terminou em cima do adversário. O ano passado a mesma coisa. A gente tentava, só que tem uma oposição. Em alguns momentos a gente tem determinadas... a eficiência que eu sempre falo, então é uma coisa chave, assim. Podem ver, assistam jogos de todas as equipes do mundo aí, é sempre complicado, assim, dentro de uma oposição equilibrada, os gols. Então, nunca entramos para segurar resultado, nunca entramos nem para empatar. Em nenhuma situação. A gente, a nossa primícia aí é tomar iniciativa. Então, isso é uma coisa que eu respeito, mas eu só não concordo com essa opinião. E em relação não só ao Felipe Claudino, mas, por exemplo, o Bessa não tinha entrado ainda, e aquilo que eu falo desde o ano passado, a importância do elenco e a importância do nosso dia a dia, né? O Pedro também não tinha entrado ainda, porque são situações que são circunstanciais ao longo dos jogos, né? Então, determinadas escolhas, como eu já falei, a gente vem aqui explicar, mas eu venho uma vez por semana aqui, ou duas, quando tem 2 jogos, mas aí é a ponta do iceberg, tem muitas coisas que tem o dia a dia que falam, e às vezes uma coisa ou outra que não consegue compreender, às vezes a gente não tem tanta oportunidade para explicar, às vezes também não há necessidade, mas o importante era a equipe conseguir contar com o maior número de jogadores possíveis, né? Então, hoje não quis fazer uma troca natural ali do Garcia com o Ronaldo, queria oportunizar o Felipe. O Felipe entrou muito bem, é mais uma alternativa que a gente ganha, né? O Cirino trabalhando como um segundo atacante também, o Bessa, o Luigi vem crescendo, o Max vem crescendo, Alemão, então nós temos um elenco e no momento certo a sabedoria para conseguir utilizar, oportunizar para aqueles que estiverem merecendo, mas
O nosso dia a dia é um bom dia a dia, graças a Deus, e a gente fica à vontade para determinadas escolhas, independente daquilo que externamente possa parecer.